Atos capítulo 1, do versículo 15 a 26. Vamos fazer a leitura desse texto. A palavra nessa manhã tem como tema escolhido. Pergunta à pessoa do lado: você foi escolhido? Pergunta aí para a pessoa do lado: você foi escolhido? Eu sei que a Mariana foi. Eu sei que a Mariana foi escolhida, né? Tem um propósito, né? Deus tem um propósito na vida da gente. E certamente, mas Deus tem algo para você também. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 1, de 15 a 26. Vamos fazer a leitura responsiva. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse: Nós estamos lendo Atos capítulo 1, versículo 15. Lemos o 16, agora o pastor vai ler o 17. Pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. E tornou-se isso conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles, este campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque é necessário, pois, que dos varões que convivem conosco todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando do batismo de João até ao dia que ele possa levar a Deus, deixe Senhor testemunho conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, tu, Senhor, conheces o coração do povo, para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir por seu próprio lugar. E os lançados pela sorte de cair sobre Matias, sendo então voltado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Fique com a sua Bíblia aberta. A Bíblia fala pouco sobre ele. Apenas 4 versículos resumem a história de vida desse personagem. É um personagem que não é famoso, não é rico, não é um personagem super inteligente, não é um personagem realizador de grandes obras, mas é uma pessoa comum, como eu e você. É um personagem cujo nome é Matias. Matias significa presente de Javé, ou dádiva de Deus. A pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã, e eu quero que você pense comigo agora, é essa: por que Matias foi escolhido para o apostolado? Por que Matias foi escolhido para ser apóstolo de Jesus? Pense nisso agora. E eu queria tentar algumas respostas. Primeiro, Matias foi escolhido porque era um voluntário. Você é voluntário? Se você é um voluntário, te prepara, você pode ser escolhido. Se você é voluntário. Matias era um voluntário. Por que ele era um voluntário? Como é que o pastor infere isso da palavra? Porque ele esteve presente durante todo o ministério de Jesus. E não é ministério no sentido de pegar carona, não. Ele esteve presente desde o início, desde o batismo de Jesus. Matias esteve presente, caminhou com os apóstolos, participou dos eventos, participou dos momentos relevantes, participou de muitos momentos em que Jesus estava realizando milagres. Mas me chama a atenção que esse voluntário aqui nunca foi mencionado. É possível que você seja um voluntário na igreja de Jesus e nunca seja mencionado? É. Eu conheci vários voluntários assim ao longo do meu ministério de 35 anos de pastor. Lá em Assis Chateaubriand, lá em Mantena, lá em Divinópolis e aqui em Praia da Costa. Nessas 4 igrejas, eu conheço vários voluntários que jamais pisaram aqui, que jamais tiveram seus nomes mencionados, que jamais foram de alguma forma homenageados, mas são voluntários importantíssimos no reino de Deus. Matias é um voluntário que nunca foi mencionado, jamais foi honrado.
Nós não vemos em nenhum lugar do Novo Testamento dizendo: Matias, vamos fazer como o treinador do Grêmio pediu, né? Que a cidade dele entrasse em feriado, que ele estava decretando feriado, e ele pediu uma segunda coisa para a sua equipe lá e para os dirigentes do templo. O que ele pediu? Uma estátua. Porque ele ganhou a Libertadores como jogador e como treinador. E ele pede uma estátua. Matias não pede uma estátua. Não tem estátua de Matias em nenhum lugar da Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Não tem absolutamente nenhuma menção de que ele tenha sido honrado. Outra coisa, Matias não foi nomeado para nada. Não foi nomeado para ajudar naquilo que ajudou. Não foi nomeado para sustentar naquilo que sustentou. Não foi nomeado para dar aquilo que deu. Em nada Matias foi nomeado. Jesus não o nomeia para nada. Mas ele está presente. Ele está participando. Por quê? Porque ele é voluntário. Quem é voluntário, irmão, tem disponibilidade. Quem é voluntário não está preocupado com nomeação, não está preocupado com nome, não está preocupado com honra, não está preocupado com menção. Ele é voluntário, e o voluntário ele tem disponibilidade, ele quer colocar a sua disponibilidade à disposição de Deus. Ele quer servir. Quem é voluntário tem alegria. Matias tinha alegria em servir ao Senhor, e ele fazia tudo com alegria, com um sorriso no rosto, mesmo que fosse o pior serviço, mas era com um sorriso no rosto. Não tinha tristeza no seu coração. Por quê? Porque quem é voluntário tem essa alegria. Quem é voluntário tem humildade, irmãos. Eu estava lendo uma história muito interessante a respeito do Massa. Eu não sabia, mas li essa semana essa história a respeito do Massa. O Massa começou como entregador de comida, Felipe Massa. E ele foi entregar comida, e um grande empresário de São Paulo deu esse emprego para ele, entregador de comida. E o Felipe Massa vai e entra lá nos boxes no autódromo, e ele vai na Benetton. E ele tem lá o chefe dos cozinheiros da Benetton. E ele vai entregar a comida para o chefe dos cozinheiros da Benetton. E quando ele chega lá, ele começa a conversar, e ele vê aquilo tudo, etc. E aí ele vira para o chefe dos cozinheiros da Benetton e diz: quem sabe um dia eu estarei aqui. E o chefe dos cozinheiros da Benetton deu uma gargalhada de desprezo. Quando o Felipe Massa disse: quem sabe um dia eu estarei aqui. Ele riu. E ele tirou um sarro de Felipe Massa, né? Olhou para a cara dele e disse: quem é você? Você é um entregador de comida. Hoje, o Felipe Massa é o que é, e o chefe da Benetton é chefe de cozinha da Ferrari. Eu imagino o Felipe Massa passando lá na Ferrari, dizendo: oi, tudo bem? Estou aqui, hein? Né? E ele não pode dizer nada. Por quê? Porque ele não acreditava que aquele que estava passando por ele ali seria uma pessoa que Deus ia fazer alguma coisa na vida dele. Irmãos, tem voluntários que estão passando na nossa frente, que eles vão ser fantasticamente honrados por Deus. Fantasticamente. Você vai olhar e vai dizer: mas eu conhecia ele, mas ele cuidou do meu filho, mas ele me entregou o boletim, mas ele lavou o banheiro, puxa, mas ele trocou o pneu, puxa. Você vai ficar talvez inebriado com aquilo que Deus vai fazer, porque Deus é assim. Ele nos surpreende através de pessoas anônimas, através de pessoas que estão dispostas simplesmente a serem obedientes. Matias foi escolhido porque era um voluntário, mas Matias foi escolhido também por um segundo motivo, porque a sua vida condizia com a Bíblia. No processo de seleção de Matias, a palavra de Deus fala que estava uma consulta à palavra de Deus. Olha no versículo 16, diz assim o texto: irmãos, convia que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E agora olha o 20, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. Agora lê a última frase do versículo 20. Tome outro o seu ministério. Tome outro o seu ministério. Lembra de uma coisa: você e eu não somos perpétuos. O pastor Evaldo está pastor hoje, da primeira igreja batista de Praia da Costa. Mas eu não serei pastor para sempre aqui, porque um dia outro tomará esse ministério. Um dia outro tomará o seu ministério. Um dia outro sucederá a você. Então você precisa entender isso. Já havia uma palavra bíblica que Matias estaria sendo escolhido. Por quê? Por sua vida. Outro tomaria o ministério de Judas, outro assumiria.
E lá no versículo 23, fala que a igreja vai fazer uma escolha a partir da vida do sujeito. Olha quem a igreja escolhe. Lá no versículo 23, 2 candidatos. Quem são os 2 candidatos? José e quem mais? E Matias. Qual é a referência que a igreja usa? A vida. Nenhuma igreja vai escolher alguém para compor qualquer cargo que seja que não tenha vida. A vida de Matias falava muito bem da palavra. Preste atenção no que eu estou falando. A vida de Matias falava da palavra. Porque olhando a vida dele, as pessoas enxergavam o poder de Deus, a graça de Deus se manifestando. A palavra do Senhor fala que a experiência pessoal de Matias mostrou que ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele andou com Jesus. Ele andou com os discípulos de Jesus. Ele viveu aquela realidade. E Matias passou por provas, irmãos? Passou. Porque Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. Mas ele perseverou até o fim, perseverou. Porque a Bíblia diz que ele ficou até a ressurreição. Teve uma galera que deu linha, lembra? Jesus falou assim, vocês querem ir embora também? E os discípulos disseram o quê? Para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Matias não abandonou o barco, não. Na hora da dificuldade, ele permaneceu. Quantas vezes a pessoa tem abandonado o barco na hora da dificuldade? Na hora da prova? Quantas vezes a pessoa está na igreja, participando da igreja, mas vem um problema, seja de saúde, seja financeiro, seja qualquer, ele vai embora. Matias não. Matias fica firme. Por quê? Porque sua vida condiz com a palavra. E a palavra diz que nós devemos perseverar. Terceiro, Matias foi escolhido porque foi aprovado por Deus e pela igreja. Perceba uma coisa muito interessante. A palavra do Senhor fala que Deus guiou aquele processo de escolha. Mas era um processo de escolha que tinha a ver com o processo do método usado lá no Velho Testamento. Como que é que as pessoas eram escolhidas lá no Velho Testamento? Quem lembra? Era através de sortes. Mas não é sorte no sentido que a gente conhece, não. Ah, lançou sorte, vamos ver quem é que dá. Não. Era usado várias maneiras para tirar a sorte. Muitas vezes nós vamos ver, por exemplo, no caso do Urim e Tumim, 2 pedras pequenas usadas para decisões. Nós vamos ver isso em Êxodo 28, 30. Os israelitas também, diz o texto, lançaram sortes para distribuir a terra como herança. A Bíblia diz que eles lançaram sorte também para descobrir o pecado de Acã. A Bíblia diz que lançou sorte também para eleger Saul, rei de Israel. E a Bíblia diz que lançaram sorte também para distribuir o serviço dos sacerdotes. O lançar sorte, então, era uma forma que Deus usava lá no Velho Testamento para dizer quem ele queria. E era uma forma das pessoas entenderem que Deus estava no comando do projeto. E lá no caso de Matias, eles vão lançar sortes. E eles lançam sortes. Alguns dizem que usavam essas pedras, chamadas Urim e Tumim. Outros diziam que era através de nomes, né? Botava 2 nomes numa pedra, ou então alguma coisa que pudesse colocar o nome, e aí se tirava o nome. Mas é interessante que antes de lançar sorte, a igreja vai fazer algo pedindo a direção de Deus. O que a igreja faz? Ela ora. Oh Deus, nós estamos aqui. Nós precisamos da tua direção. Oh Deus, nós precisamos que o Senhor mostre. Olha aí, versículo 24. E orando disseram, tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual dos 2 o Senhor escolheu. Presta atenção, olha para mim. É Deus quem direciona as suas escolhas? Ou é você mesmo? Tem gente que chega chorando no gabinete, falando assim, pastor, eu não entendo nada. Está tudo dando errado no meu negócio. Fiz uma sociedade, meu sócio está me roubando, está me passando a perna, está levando gente para lá que não pode, está fazendo isso, está fazendo... Aí vem chorar as pitangas. Aí geralmente eu pergunto assim, escuta, antes da sociedade, você consultou a Deus? Não. Você perguntou a Deus se esse sócio deveria estar com você? Não. Você pediu provas a Deus? Não. Como é que não pode resultar em sim? Não tem jeito, irmão. Então, se eu não peço a direção de Deus, porque eu vou fazer, como é que eu posso querer que Deus aprove lá no final? Aqui não. A igreja quer que Deus mostre quem é a pessoa que vai suceder Judas. E a igreja pede, e pedindo, o que faz? Então Deus vai mostrar. E aí diz o 26, e lançaram sortes. E o nome que saiu, na hora que lançaram sortes, foi o nome de quem? Matias, porque Deus estava naquele processo.
Mas me chama a atenção uma segunda coisa que está aí no 26. Olha aí o 26. Diz que depois de lançar sorte, a igreja ainda fez o quê? Um referendo. Interessante. Lançou sorte, Deus mostrou e em seguida diz o quê? E então deitaram sortes a respeito dele, e a sorte caiu sobre Matias, e diz o quê? Quem pode ler aí no 27 para mim? E no 26. E por voto comum, a igreja elegeu Matias. Então Deus participou do processo, aquilo foi colocado diante deles, e em seguida a igreja disse: e agora, igreja? Nós vamos querer o Matias mesmo? É o Matias. Então vamos fazer uma votação? Vamos. E a igreja votou, e o Matias foi eleito. Então a igreja entendeu aquilo que Deus estava mostrando, e a igreja também colocou a mão sobre a vida do Matias. Foi aprovado por Deus, foi aprovado pela igreja. Por que o Matias foi escolhido? Porque ele estava disposto a trabalhar em equipe. Irmão querido, muitas vezes nós não queremos trabalhar em equipe, nem na igreja. Queremos fazer carreira solo. E a carreira solo nos impede de ser quem Deus quer que a gente seja. Interessante que o Matias não entra falando assim: ó, Pedro, você liderou muito aí a equipe, agora sou eu. O Matias não entra falando assim: olha, gente, eu quero dizer para vocês que eu vou entrar, mas eu vou entrar para valer. Eu quero ser o primeiro aí. Não, ele não cobiça cargo, ele não tem soberba no coração, ele não está interessado em ser o primeiro ou último do grupo, ele não quer brilho, ele quer a glória de Jesus. Porque o voluntário, ele não pensa no brilho pessoal, ele pensa na glória de Jesus. Então o Matias entra para fazer parte de um time. E ele entra para poder jogar com aquele time. Mas ele não é como os nossos jogadores, que estão com a bola, e eles vão sozinhos para o gol, e tem quantos do lado deles? Tem 10, não é? Ele é o 11º. Tem vários. Aí o daqui está em melhor posição e está dizendo assim: manda. Ele: não, sou eu que vou fazer o gol. Aí o de lá fala: manda, eu também estou. Ele diz: não, sou eu. Aí ele vai chutar, ele não vai conseguir fazer o gol. Por quê? Porque ele está pensando em quem? Nele. Ele não tem ideia de time. Você pode perceber isso quando o seu time jogar, ou quando as seleções do mundo jogar. Qual é a seleção que tem a ideia de time e qual é a seleção que tem a ideia de pessoas, figuras? Você vê nitidamente isso. Matias não entra para ser o melhor, ele entra para fazer do time que já é vencedor, porque ele é o time de Jesus. E nesse time não tem um ou outro que é melhor, todos são abençoados por Deus. Quinto e último lugar, Matias é escolhido porque ele é um líder diferenciado. Perceba uma coisa aqui, eu quero terminar com isso. Matias não é um tapa-buraco. Ele não entra para tapar buraco. Ele entra porque há uma profecia bíblica. Ele entra por quê? Porque Deus quer que ele seja um construtor e não um tapa-buraco. E eu quero que você olhe para mim aqui. Deus não te chamou para tapar buraco nessa igreja. Deus não te chamou para quebrar o galho de nada. Deus te chamou para você ser uma ponte, para você ser uma bênção, para você ser uma flecha, para você ser um instrumento de poder na mão dele. Não tapa-buraco. O tapa-buraco é aquele que faz de qualquer jeito. É aquele que não tem ninguém, então vai qualquer um. Não, não é isso. Deus não te chamou para isso. E isso a gente percebe na vida de Matias. Matias, ele tinha um ministério diante dele. Qual era o ministério dos apóstolos? Era orar, era ensinar e era o que mais? Cuidar das pessoas. Orar, ensinar e cuidar das pessoas. Ele estava disposto. Não era algo fácil. Porque perceba, com a ida de Jesus, a demanda dos apóstolos agora, ela aumenta. Porque ele tem que cuidar de muita gente. Eles têm que dar ensino para muita gente. Eles têm que orar por muita gente. Mas Matias está disposto. Porque ele é um líder servo. O líder servo, ele não olha o tamanho do desafio. O líder servo, ele não olha para o tamanho do problema. Ele olha para o seu Deus e enfrenta os problemas. Porque ele sabe que o seu Deus é maior do que os problemas. Mas agora eu quero fazer 3 perguntas e eu quero fechar a palavra dessa manhã. Quantas pessoas tinham naquela igreja quando Matias foi escolhido? Olha na Bíblia. O versículo está lá no versículo de número 15. Quantas pessoas tinham naquela igreja quando Matias foi escolhido? 120. E Deus escolheu 1. Quantas pessoas tem na sua igreja?
no templo, aqui, vamos imaginar, na nossa sede, nós somos em torno de 1.200 pessoas. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Deus pode te escolher no meio de 1.200. Matias foi escolhido no meio de 120. Deus tem um propósito. Segunda pergunta: qual era a chance que Matias tinha naquele dia? Entre 120 pessoas, qual era a chance dele? Se você fizer uma conta rápida aí, você vai ver que a chance dele não era tão grande assim. Porque em potencial, tirando os 12 apóstolos ali, nós tínhamos quantas pessoas que poderiam se candidatar? Talvez tirando as mulheres também, talvez aí tivéssemos desses 120, uns 70 homens, talvez 80 homens. Essa seria a chance de Matias, 1 entre 80. Mas Deus não trabalha com chance, Deus trabalha com oportunidades. Sua chance pode ser 0. Se Deus quiser você lá, Ele vai colocar você no lugar que Ele deseja. Terceira pergunta: valeria a pena assumir o apostolado depois da partida de Jesus? Preste atenção nessa pergunta. Durante o ministério de Jesus, valia a pena ser apóstolo, não valia? Mas e depois da partida de Jesus, valeria a pena ser apóstolo? O que ele ganharia com isso? Jesus já foi, já morreu, Jesus já não está presente, Jesus já não está andando mais com ele, valeria a pena ser apóstolo? Talvez alguns dissessem: pastor, é podre, eu não vou ter título nenhum, eu não vou andar com Jesus, ninguém vai falar nada, eu não vou poder tirar, né? Não vai compensar. Matias não pensou assim não, ele disse: espera aí, se é privilégio, eu vou andar sim com os apóstolos, mesmo que Jesus não esteja aqui fisicamente, mas o Espírito Santo está, eu vou servir. Matias pensou assim. Ele não pensou assim: não, se Jesus não está aqui, então eu não vou dar. Não, tem vantagem? Muita. Eu posso ser bênção na vida das pessoas. Agora vem a última pergunta, e essa é muito importante você refletir. Deus tem a primeira ou a última cadeira para você na igreja? Pense comigo. Deus tem a primeira ou a última cadeira para você? No caso de Matias, foi a última cadeira que ele ofereceu para ele. Você aceitaria a última? Era a última. Era o último cargo. Era a última oportunidade. Não haveria mais. Você aceitaria o último? Você aceitaria nos 49 do segundo tempo assumir? Tem alguns jogadores que entram no 49 do segundo tempo. Ele já sabe que não vai fazer nada, mas ele entra. E às vezes entrando nos 49 do segundo tempo, é aí que ele vai fazer toda a diferença. Irmão, não importa se é na primeira ou na última cadeira, o importante é o seu coração. Guarde isso. Preste atenção numa coisa, e eu quero que você guarde agora. O ministério apostólico só poderia ser exercido pela pessoa que tivesse duas condições. Qual? Andou com Jesus, está aí na Bíblia, e viu o Senhor ressurreto. Por isso que não tem apóstolo hoje. Todo mundo que se denomina apóstolo hoje não tem fundamentação bíblica. Para que pudesse assumir o ministério apostólico, está aqui, ó, é claro, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que entre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da ressurreição. Só era possível ser um apóstolo quem teve desde o início com Jesus e quem viu Jesus ressurreto. E Matias viu, ele esteve. Mas esteve por quê? Porque foi voluntário. Porque pensou em servir o tempo todo. Porque não buscou a sua glória pessoal. Porque tinha uma vida que batia com a palavra e porque estava disposto a servir. Termino. Será que Deus precisa de alguns Matias hoje? Precisa. Será que a Igreja Batista Praia da Costa precisa de Matias? Precisa. Será que o reino precisa de muitos Matias? Sim. Mas quem são os Matias que o reino precisam hoje? Voluntários, que estejam dispostos a servir, talvez anonimamente. O reino de Deus precisa de pessoas cuja vida estejam de acordo com a palavra. O reino de Deus precisa de pessoas que sejam aprovadas por Ele e pela igreja.
O reino de Deus precisa de pessoas que queiram servir em equipe. E o reino de Deus precisa de pessoas que sejam diferenciadas. Que pessoas diferenciadas são essas? São aquelas que servem porque têm o Senhor como seu principal objetivo, e não a glória dos homens. E não o que os homens vão dizer, mas o que o Senhor vai dizer. Matias se torna o 13º apóstolo, porque Judas foi o 12º. Ele assume o lugar de Judas para ser bênção no reino de Deus. Mas é interessante que Deus é tão bom que depois ele vai acrescentar o 14º apóstolo. Quem? Paulo, que não vai fazer parte do colégio apostólico. Não, mas Paulo vai ser considerado como apóstolo aos gentios. Veja, eles poderiam ter esperado para escolher esse apóstolo futuramente, poderiam, mas havia uma profecia de que alguém assumiria aquele ministério, e era Matias. Irmão, tem um lugar perto aí de você, tem um lugar bem pertinho de você que precisa ser assumido. E quem sabe você é o Matias de Deus para esse tempo, para ser bênção no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Que você seja o Matias da Bíblia. Que sua vida possa ser uma vida tão relevante que ela possa ser escrita em 4 versículos. Se a sua vida puder ser escrita em 4 versículos, ou em 3, ou em 2, ou em 1, já fica feliz, irmão. Porque você já foi instrumento para abençoar o reino de Deus. Amém?